Olá jovem, tudo bom com você? Hoje a gente vai ter mais uma aula no nosso canal de História Geral Supervan. Hoje iremos falar sobre Idade Média, o assunto que é corriqueiro no vestibular, beleza? Quem aqui for prestar vestibular em São Paulo, normalmente sempre cai uma questão de FUVEST, de Idade Média na FUVEST, na Unicamp, na Unesp e assim sucessivamente. No Enem não é muito comum, mas pode cair, tá? Então a gente vai abordar aspectos principais deste período. A Idade Média é um período que dura aí vai ali mais ou menos do século V até o século XV, né? Até ali a transição do XV para o XVI. Então é um período muito longo. Então é muito importante dentro desses 1000 anos. O vestibular não vai cobrar isso de você, tá? Não vai cobrar os 1000 anos de Idade Média, mas vai cobrar os aspectos principais, esses aspectos que a gente vai elencar aqui para complementar o estudo de vocês. Antes de mais nada, alguns recados. Não deixe de acessar o nosso site. Lá no site tem acesso direto ao nosso Drive. Tem questões, os textos dos nossos podcasts, todas as terças e quintas-feiras. Os podcasts essa semana vão girar em torno da mulher dentro da história e sobre controle e vigilância social, beleza? Não deixe de acessar nosso Instagram, porque lá tem as atualizações dos podcasts. Então você curtindo no Instagram, vai aparecer a notificação no seu celular ou vai aparecer no seu feed, e lá você já pode saber o horário que sair, beleza? E siga no Spotify, porque se seguir no Spotify a notificação já chega direto, beleza? O primeiro ponto da Idade Média é o antagonismo social, beleza? É errôneo dizer que é uma idade das trevas, porque o pensamento humano avançou, ou pelo menos de maneira lenta, o pensamento humano existia, beleza? Ao mesmo tempo, a gente está tratando de várias questões, e a principal delas é religiosa, né? O Alto da Barca do Inferno, que não é do período medieval, mas nesse período final, ou seja, bebe muito do que acontecia na Idade Média, da sociedade principalmente. Gil Vicente vai fazer toda uma sátira à sociedade, no caso lisboeta, mas não só Lisboa vivia essa realidade, mas principalmente a sociedade europeia no geral. E quais são essas dualidades, né? Há diversas pessoas em sociedade, há diversas questões que envolvem esses diversos grupos, né? E aí toda a dualidade, né, do purgatório entre o bem e o mal, do diabo e o anjo, e assim sucessivamente, né? E lá na obra a gente tem o parvo, né, essa pessoa ingênua, essa pessoa pobre, que era na verdade a população europeia mais hegemônica da época. Então o Alto da Barca do Inferno ele é uma espécie de, para a gente entender mais ou menos o que era que estava acontecendo ali. O principal agente do período medieval é a igreja, tá? A igreja, ela surge no Império Romano, não que ela surge ali, né, mas o contexto em que ela surge é o do Império Romano. Já no Império Romano, no período de Teodósio, ela já é uma forte ação política dentro da sociedade, se torna a religião oficial do Império Romano e entre aspas, né, ela que vai gerar toda a crise política e toda a crise territorial que já existia nesse período. Além disso, a igreja dentro do período medieval, ela opera nessa atuação política em todos os contextos, seja nos feudos, nas ordens feudais, essas ordens diversas que existiam na Idade Média, seja nas poucas dinastias, mas em vigor, ela também estavam lá, e seja no processo de conversão de fiéis, né? Ao longo de todo o período medieval, principalmente no seu princípio, a gente vai ter uma igreja tentando trazer para o seu lado todos os agentes políticos, todos os agentes militares que existiam no continente. Então, de certa maneira, a igreja ela surge no Império Romano como religião oficial, ela se torna, dentro já do Império Romano, uma instituição de poder, e ao longo de todo o período medieval, esses 1000 anos, seja no período da Alta Idade Média, ali entre os séculos V e X, ou no fim, mas no fim já com pouco poder, mas mesmo assim no fim ainda era hegemônica, a Idade Média, todo esse período,
a igreja ela vai, ao longo da Idade Média, ser uma agente política, principalmente, e econômica. Até porque os estados da igreja, o Vaticano, que seria hoje no Vaticano, é um estado totalmente político, principalmente nesse período medieval. Não é à toa que o Papa, nesse período, ele ia para as guerras, ele combatia, ele era além de uma figura religiosa, ele também era uma figura política, beleza? A principal questão da Igreja Católica é o pecado e o dogma, certo? A gente tem que ter em mente que uma sociedade ela não muda de um período para o outro. Então, a sociedade do período romano, ou seja, a sociedade totalmente hibridizada, totalmente complexa, ela não vai ruir de um dia para o outro. Assim como todos os grupos bárbaros, né, entre aspas, que existiam ao redor da Europa, não vão ser convertidos de um dia para o outro. Então a Igreja Católica ela vai fazer diversas maneiras, vai criar diversas leis, vamos dizer assim, que são diversos dogmas, para exatamente criar nessa população diversas questões para que ela se sinta, vamos dizer assim, pecadora. O pecado não existia, tá? Durante todo o período romano, existia na verdade uma pureza, né? Esse tipo de religião romana não é a certa, não é a legal, e assim por diante. Então a ideia de pecado vai surgir no período da Idade Média, que é na verdade uma medida de controle social dessa enorme população que existia. E os diversos dogmas, ou seja, diversos preceitos para as pessoas seguirem, para não caírem em pecado, também vão surgir. Então a Igreja Católica, além de ser uma força política e além de ser uma força econômica, e agindo dessa forma, ela também vai criar diversas formas de controle social. E aí a gente volta lá na obra da Barca do Inferno, porque todos os personagens que estão ali no processo do purgatório, eles estão, na verdade, tentando sair ou tentando justificar os seus pecados, tentando justificar que eles não ruíram os dogmas da igreja. E isso vai gerar outro processo, que aí seria uma espécie de policiação ou policiamento de toda a sociedade, que é a Inquisição. A partir do momento que você é um pecador, você não segue os dogmas da igreja, você pode aí sim ser, vamos dizer assim, eliminado da face da terra pela Inquisição. A Inquisição é exatamente uma medida coercitiva de mostrar para a população que esses hábitos que eles possuíam deveriam acabar. Só que isso não vai acabar, né? Acho que esse é o principal ponto. A sociedade medieval, ela não é uma sociedade totalmente apática. Várias tradições, vários elementos culturais, até hoje, de muitos países da Europa, são de período medieval. Então, não é uma coisa que vai deixar de existir de um dia para o outro. O principal deles talvez seja o carnaval medieval, que é muito parecido com o nosso atual, né? Porque a Igreja Católica não conseguia, né? Então a própria ideia do diabo e do anjo é uma criação dentro dessa ideia de pecado e de dogma para didatizar a população, que era totalmente analfabeta, do que ela tinha que fazer para não ir para o purgatório, para não ser um pecador na terra. E o principal disso tudo, ou seja, mesmo que a gente esteja num período de controle efetivo da população, a filosofia medieval é uma filosofia de muito expoente, até mesmo para o período moderno. Então, a ideia do Santo Agostinho é a fé na busca da felicidade, ou seja, o homem ele só vai conseguir estar bem consigo próprio a partir do momento que ele segue os preceitos de Deus, e a oposição do Santo Agostinho, que é o São Tomás de Aquino, em que existe o Criador, esse Deus, porém existe a criação, que é este homem, e este homem ele tem que seguir os seus preceitos, mas não deixando ou não se afastando da palavra de Deus. Então, a igreja ela é um pilar fundamental de todo o período medieval. Depois disso, talvez o principal império medieval é o Império Franco, certo? Aqui eu não vou me estender muito do que é o Império Franco, mas aqui os principais pontos. O Império Franco ele é fundamental porque ele vai ser protagonista de dois eventos primordiais. O primeiro
é o primeiro império dentro do período medieval em que um rei vai se converter ao cristianismo. Então, ou seja, o Papa vai lá fazer a conversão do rei. O rei ele vai, a partir desse momento, seguir os preceitos não só do Papa, mas principalmente de Deus. E com isso, toda a população vai, pouco a pouco, de maneira gradual, se convertendo ao cristianismo. E o outro elemento fundamental do Império Franco foi exatamente barrar a ascensão árabe ali na Península Ibérica. Então a Batalha de Poitiers, que vai acontecer ali no período franco, é a batalha que vai exatamente conter o avanço árabe. E conter esse avanço árabe era uma coisa vital para a Igreja Católica se manter, porque era uma fé em expansão, a fé islâmica era uma fé que estava ameaçando o poder do Papa, e com isso o Império Franco se tornou uma espécie de protetor dos ideais da Igreja, beleza? O Império Franco ele também é fundamental porque dentro do Império Franco existia ali sim na figura do Carlos Magno a ideia de educação e de renascimento artístico, ou seja, a população tinha que ter alguns preceitos de educação, alguns princípios de leitura, alguns princípios para se entender em sociedade. Porém, o Império Franco é um império muito grande, ali na região da França e parte ali da Alemanha, e ele se desmembra. E ao se desmembrar, aí é o principal. O Império Franco é uma centralização política. Quando o Império Franco ele vai cair em ruína, vai se desmembrar em três a partir do Tratado de Verdun. E é a partir do Tratado de Verdun que vai acontecer o quê? Vai ser descentralizado esse império, só que o fortalecimento dessa dinastia vai cair por terra, ou seja, acaba. E ao acabar, aí sim, é a derrocada do império e o início do sistema feudal, porque a nobreza vai se aproveitar dessa fragilização política, dessa fragilização das dinastias à monarquia, e assim vão ser construídos diversos feudos, diversos poderes locais de controle, não só social, mas político, beleza? Então a derrocada do Império Franco, ela vai iniciar o processo de feudalismo, beleza? E o que é o feudalismo, né? Eu falo para todos os meus alunos, se você quer ir bem no vestibular, você tem que entender o princípio básico do feudalismo. O feudalismo, ele é uma ação política, social e econômica que vai agir por completo em quase toda a Europa ocidental, ok? Então ali, Sacro Império Romano Germânico, o que era o Império Franco, a Península Ibérica, o que não era árabe ainda, mas a Península Ibérica, a Inglaterra, Escócia, Irlanda, partes da Itália, algumas regiões ali da Polônia, da Áustria, da Bulgária, da Hungria, toda essa região praticamente vai viver sob o sistema feudal. O feudalismo está baseado na ideia de que eu, enquanto dono de uma terra, garantirei a você, que seria um vassalo, proteção, e em troca você daria retorno de trabalho e assim por diante. O feudalismo não é uma escravidão, ele é uma semi-servidão, porque você é livre, porém você serve outra pessoa. É diferente do sistema de servidão lá da antiguidade afroasiática. Aquele sistema de servidão, o faraó, o rei, ou sei lá quem for, ele tem na pessoa uma propriedade. O sistema feudal, a pessoa é livre, ela pode sair do feudo se ela quiser. Porém, ela vai perder vários privilégios, o principal dele de proteção. Mas ao mesmo tempo que você é livre, você está num processo de, vamos dizer assim, trabalho para esta pessoa. Então, primeiramente, a ideia de sociedade está baseada na suzerania e vassalagem, nesse contrato social entre uma pessoa, um camponês, sei lá, vamos supor, e o senhor feudal. É diferente, isso é muito importante, porque o vestibular, às vezes, tenta pegar o aluno nisso, da cavalaria, tá? Os rituais de cavalaria, eles eram rituais entre uma pessoa, vamos dizer assim, da nobreza, ou próximo de estar nobre, e essa pessoa ia ter um encargo, aí sim, de ser um cavaleiro templário, um cavaleiro franco, um cavaleiro florinho, seja lá quem for. Essa pessoa,
esse ritual de cavalaria é um ritual em que um rei vai abençoar um nobre ou alguém da sociedade um pouco mais acima no extrato social, e aí sim essa pessoa vai se tornar um cavaleiro. Quer dizer que um camponês não era cavaleiro? Ele poderia lutar, mas ser cavaleiro, liderar tropas, era uma questão totalmente de nobreza. Aí é muito parecido com o Império Romano, as cidades-estados da Grécia e assim por diante, beleza? Então a sociedade feudal é uma sociedade estratificada, ou seja, não há mobilidade social. Você nasceu camponês, você vai morrer camponês. Então é muito comum na sociedade feudal existir vários mitos, várias lendas ou várias histórias ligadas à ideia de nobreza, porque as pessoas tinham o sonho de ser nobres. E isso criou vários mitos, várias lendas e assim por diante. A economia feudal era uma economia de agricultura, só que o mercado que existia, né, nesses feudos era um mercado totalmente local. Então a pessoa vendia e era mais ou menos de subsistência. Ou seja, não existia um comércio. O comércio que existia, ou o que acontecia, era marítimo, e mesmo assim em poucas cidades. Você vai ter em Gênova, você vai ter em Veneza, você vai ter em Constantinopla, você vai ter em Marsella, e assim por diante. Então essas cidades vão ser centros comerciais, porém marítimos. Não existia comércio no período medieval como um todo, só vai ter lá no finalzinho, ok? E a política totalmente descentralizada. Então cada feudo possui seu poder central dentro de alguém, só que são vários feudos. Então você imagine uma cidadezinha, do lado a 1.000, a 1, 2, 3, 5 quilômetros tem outro feudo e assim sucessivamente. Por isso que as cidades na Europa, na França, na Espanha, na Bélgica, Holanda, se você for ver as cidades europeias, elas são cidades muito pequenininhas, porque você fortificar, você garantir proteção às pessoas, você criar estruturas, fortalezas, castelos, assim por diante, você não poderia fazer algo muito grande. Então eram cidades pequenininhas e isso mostrava que existiam vários feudos, beleza? Então esse aqui seria um feudo lá em Portugal, ok? Então a gente vê aqui, primeiramente aqui a igreja, aí você vê aqui toda a fortificação que existe, beleza? E você vê que quanto mais afastado das muralhas da cidade, você vai tendo mais pequenos núcleos. Então esses núcleos aqui são núcleos já desfavorecidos em relação ao que está aqui dentro. E você vê toda a parte o que? De agricultura. Essa aqui é a cidade de Carcassonne, na França, e ela é um símbolo do que é o período feudal. Aqui você vê toda a fortificação que existe, né? Você vê aqui casas dentro dessas construções, e você vê a expansão da cidade em volta. Isso aqui é mais para o final da Idade Média, tá? Normalmente, dentro desse período feudal, as pessoas estavam mais dentro das fortificações. E em volta, você percebe a grande quantidade de zona agrícola dentro desse núcleo urbano, pequeno núcleo urbano, beleza? E aí aqui a gente vai agora partir mais para o fim do que seria a Idade Média, tá? No período cruzadístico, as cruzadas, são diversas expedições militares. Ao todo varia ali, alguns consideram 8, alguns consideram 9, mas apenas 4 são importantes, são as 4 primeiras, beleza? As cruzadas são expedições militares com vários objetivos. Então, o primeiro deles, religioso, aquela ideia de que o Papa Urbano II queria que os fiéis católicos fossem até Jerusalém e libertassem a cidade dos sarracenos, dos árabes e assim por diante. Esse princípio existia, mas ele não foi o principal motivador. O principal motivador foi o militar, ou seja, expandir ou tentar expandir essas monarquias e, acima de tudo, pegar o controle dessa região do Oriente Médio e, principalmente, ter controle das rotas do Mediterrâneo, beleza? Outro motivo populacional. A população europeia nesse período era enorme,
Os feudos já não tinham mais condições de bancar essas pessoas lá dentro. A igreja já não conseguia mais convencer o fiel a partir dos seus dogmas, das suas ideias de pecado. A população em si passava fome, ou seja, a fome, a crise de abastecimento na Europa era enorme. Os campos já não produziam mais como produziam. Várias pragas, vários acontecimentos vão acontecer no período medieval, principalmente ali entre os séculos 10, 11, 12, 13, ou seja, períodos drásticos de fome na Europa. Então a população ela era convencida às vezes de ir até as cruzadas para buscarem novas oportunidades. E o principal dela é econômico. A economia não existia, não rodava a economia. Então o que eles começaram a entender, né? Se a gente controlar essas rotas de comércios, nesses impérios, nesses lugares, principalmente o mundo árabe, que era um mundo totalmente de comércio, se a gente controlar essa região, a gente vai ter o quê? Controle político, controle econômico principalmente. Então, seja, ter acesso às rotas terrestres e ter acesso às rotas marítimas era essencial nesse mundo feudal. E as cruzadas tinham esse objetivo também, beleza? Então o mapa da Europa é muito importante ter em mente. O Mediterrâneo, se a gente for ver aqui, a região de Constantinopla, que é a região da Grécia, Turquia e assim por diante, você tem todo o controle do mar Mediterrâneo. O Império Árabe, que está aqui na parte norte, na parte do Egito, na parte da Líbia e até aqui na região de Jerusalém, tinha um controle total das rotas. Se a gente for voltar lá na nossa aula de Antiguidade Clássica, o que eu disse? E que se você assistiu o nosso podcast sobre o mar Mediterrâneo, eu disse que a navegação do Mediterrâneo nesse período era uma navegação de cabotagem, e aqui começava a ter uma navegação à base de vento, mas assim era muito incipiente. Então, para você ter acesso às rotas comerciais marítimas do mundo medieval, você tinha que passar ou por Constantinopla ou pelo Império Árabe. Então todo mundo que estava na Europa, ou seja, França, Império Sacro Romano, Germânico, a Inglaterra principalmente, em parte ibérica, ficava o quê? Desabastecida. E as rotas terrestres tinham que passar por onde? Pelo Império Bizantino, que era um império à parte do mundo medieval. Então, ou seja, as cruzadas elas tinham totalmente essa preocupação. Você ter esse acesso comercial, econômico, urbano dessa região e assim esses reinos conseguirem desafogar a sua economia, a sua sociedade e assim por diante, beleza? As principais cruzadas é a terceira e a quarta. A terceira que vai envolver o rei Luís o Belo da França, o Frederico Barba-Ruiva do Sacro Império Romano Germânico e o Ricardo Coração de Leão da Inglaterra. Esses três principais dinastias europeias, monarquias principais, até hoje de certa maneira, os principais países são esses, vão se juntar para tentar expulsar o Saladino, expulsar os sarracenos, os árabes de Jerusalém. Mais do que isso, ter totalmente acesso ao comércio dessa região. Eles não conseguem, quem ganha é o Saladino, e Jerusalém se torna ainda mais forte no período no poder árabe. Porém, é liberado o acesso ao culto cristão na região de Jerusalém. Mas a principal cruzada é a quarta, que vai envolver a cidade de Veneza e o Império Bizantino. Veneza era o principal entreposto europeu depois do Império Bizantino. Então, ou seja, se você quisesse chegar a qualquer parte da Europa, você tinha que passar por Veneza. Mas se você parar para pensar, a Itália, por ela estar totalmente lançada ao mar Mediterrâneo, aí você pergunta, mas aqui não é mais fácil? Não, porque você tinha que ir por rota terrestre, assim atrasava muito mais o seu comércio. Então Veneza queria ter acesso a Constantinopla. Ter acesso a Constantinopla significava ter acesso a toda essa região aqui marítima e terrestre. Então Veneza vence essa cruzada, que é patrocinada por outros governos europeus, vence a cruzada, enfraquece o Império Bizantino, enfraquece a cidade de Constantinopla, que alguns anos depois vai gerar aí, sim, a queda do Império Bizantino, mas o Império Bizantino a gente vai ter uma aula à parte no nosso quadro 10 minutos de história.
Então essa cruzada é fundamental, porque essa cruzada vai exatamente então essa cruzada é fundamental porque ela vai dimensionar uma outra forma de comércio dentro deste mundo europeu, beleza? Deu uma cortada aí no áudio. Vida que segue. E o que é a derrocada, né? Como que o império, esse mundo feudal cai? Renascimento comercial e urbano, né? Então essa principal cruzada, que é a Quarta Cruzada, vai gerar também a necessidade de remodelação econômica do mundo existente. Mais do que isso, a igreja, na parte final da Baixa Idade Média, ou seja, entre os séculos X e século XV, ela vai sofrendo descrédito social e político. O que acontece? Esse controle social que a igreja fazia já estava sendo questionado pela própria população. Que Deus é esse, ou que fé é essa que quer que a gente morra de fome? Que fé é essa, ou que Deus é esse que apenas nos castiga e nos coloca diversas amarras? Então a sociedade vai pouco a pouco questionando esse Deus criado pela igreja medieval. Mais do que isso, vai forçando as pessoas a terem que criar novas alternativas de vida, porque só viver da agricultura, essa agricultura que já não dava mais certo, fez com que as pessoas buscassem outras formas de tentar viver economicamente. Então isso vai renascer o comércio, ou seja, se renascer, significa que já existia alguma coisa, né? E aqui é totalmente pegando aquele comércio existente no Império Romano, nas cidades-estados da Grécia e assim por diante. E urbano, porque se a gente for pegar essa foto aqui, o que a gente tem? A gente vai ver que a cidade vai pouco a pouco expandindo as suas fronteiras, vai saindo dos muros e vai se realocando em volta. Esses feirantes que vão, a partir do comércio, ficar em volta desses castelos, as fortificações, vão ser chamados de burgos, e aí vai gerar a ideia de burguesia mais para frente. Outra coisa muito importante, a sociedade medieval também é uma sociedade de rio, tá? Isso é muito importante. Por quê? Não existiam canais, não existia essa ideia de canalização, nem mesmo de esgoto nesse período, então você tinha que ficar perto do rio, porque quanto mais perto do rio, ou quanto mais perto de regiões que você possa possuir poços de água, você vai ter um desenvolvimento social muito grande. Então, cidades como Budapeste, Paris, Berlim, Lyon, Londres, todas as cidades são totalmente banhadas por algum tipo de rio ou por algum afluente, assim por diante, beleza? Vamos aqui. Esse renascimento comercial e urbano vai fazer que surjam ligas de comércio. O que são essas ligas de comércios? São várias instituições desses burgos em que as pessoas vão começar o quê? Tentar criar medidas políticas de elas terem o quê? Protagonismo dentro do mundo, esse mundo feudal que estava crescente. O senhor feudal começa a perder o seu poder político e esses comerciantes começam a subir o seu poder também. Então vão surgir diversas ligas de comércio, entre elas as guildas, que são comerciantes que vão controlar a entrada ou saída de seus produtos, mas principalmente a entrada de produtos estrangeiros, ou seja, é um início de uma regulação de preço. E vão surgir várias ligas de ofício. E o que são os ofícios? São artesãos, sapateiros, pessoas que trabalham com madeira e assim por diante. Essas pessoas vão ser o quê? Fundamentais no surgimento, nesse renascimento urbano, comercial e social também. E essas pessoas vão criar espécies de... Não é isso, né? É um anacronismo, mas... Para você entender, seriam espécies de sindicatos em que as pessoas vão controlar, vão organizar a finança, preço e assim por diante. As revoltas camponesas, principalmente na França, vão abalar a estrutura feudal, porque as pessoas começam a morrer de fome, principalmente no período da peste bubônica, como a gente viu no nosso podcast. As pessoas contrai doença, as que sobreviveram morrem de fome ou passam fome, e assim vão surgir várias revoltas camponesas, que é exatamente o povo
querendo comida. Tudo isso daqui, né, vai descentralizar essa descentralização do poder feudal e vai fazer com que as monarquias que estavam adormecidas começam a criar medidas, começam a criar meios da população viver economicamente e principalmente deixar de passar fome, e assim vai renascer a ideia de Estado Nacional, a ideia de monarquia, das dinastias e assim por diante. Mas a principal delas é a Guerra dos 100 Anos. O conflito entre Inglaterra e França vai ser o conflito principal da consolidação da monarquia, principalmente a monarquia francesa. O rei da Inglaterra era, entre aspas, o sucessor do trono francês. Ele queria o trono francês para ele, assim, ligar a Inglaterra ao continente. E esse período, essa guerra vai durar praticamente um século. E são diversos conflitos, diversas ações armadas entre Inglaterra e França para tentar ter o controle. A guerra ela vai acontecer principalmente nesse norte da França e na parte sul da Inglaterra. Ela não vai se espalhar pelo continente, ela vai ficar concentrada nessa região, ok? A principal símbolo do período da Guerra dos 100 Anos talvez seja Joana d'Arc, uma militar que vai liderar tropas, mas quando se descobre, ela começa a ter revelações divinas, ela vai ser acusada de bruxaria e vai morrer na fogueira. Hoje a Joana d'Arc é a padroeira da França, então ela é um símbolo desse enfrentamento francês, de um símbolo também da consolidação da França dentro do mundo medieval, ok? Então todos estes fatores vão enfraquecer o sistema feudal, vão enfraquecer a igreja e vai fortalecer a ideia de monarquia, tá? Para vocês terem uma noção um pouco mais de monarquia, tem um podcast lá, Que Rei Sou Eu, no nosso canal no Spotify, e lá a gente discute como que a monarquia se consolidaliza, por que uma monarquia é forte e assim por diante, ok? Então essa foi a aula de hoje, beleza? Não deixem de ler os textos, não deixem de fazer o nosso simulado da disciplina, ele já está no nosso link lá no grupo do Facebook. Não deixe de acessar o nosso podcast, não deixe de ver as nossas aulas. Dentro do nosso canal de YouTube tem uma série chamada 10 Minutos de História. Lá tem algumas reflexões sobre alguns períodos importantes. Provavelmente nessa semana a gente vai ter lá o retorno dessa série, que a gente vai falar do Império Bizantino. E é isso, pessoal, não deixem de estudar, bons estudos, não deixe de fazer o simulado, não deixe de fazer os exercícios. O plano de aula da aula que vem, que vai ser sobre Renascimento, já está no Drive. Os exercícios referentes a essa aula também estão no Drive. E se você tem algum exercício que você não entendeu, você quer tirar dúvida, você me mande para a gente fazer o vídeo para esclarecer essas dúvidas. É isso e até mais.